A tela. Bom, vamos lá, gente. Módulo 2 agora da nossa imersão. Vou compartilhar minha tela. Vamos continuar aqui, né? O nosso bate-papo está muito bom. Então, a gente parou justamente na parte que a gente vai falar dos números. Então, gente, agora sim, ó, quem está online, quem está aqui, papel e caneta total, gente. Agora a gente vai falar de o que você precisa fazer de fato para conquistar esse resort, tá? Ela fala aqui das diretoras estabelecidas 1 e 2, eu vou pular, porque não é o caso aqui. As diretoras nível 1 novas, eu acho que tem a ver com a Glau, depois ela deve estar assistindo, porque ela não está aqui com a gente, mas eu vou falar só dessas novas diretoras aqui, ó. Vocês novas, quem se formou, né, que é o caso da Glau, que também está com a gente, que comprou a imersão. Se ela se formou de setembro a agosto de 23, a Glau se formou em... Eu tô aqui, sim. Eita, tu tá aí, amiga? E como é que você não falou nada? Vocês viram a Glau, gente? Tá ficando louco. Quem mais tá aí que eu não tô vendo? Eu trouxe só nessa, amiga. Tu tava no primeiro, não, né? No módulo 1. Desde 7h30. E quietinha. Vocês não viram a Glau aí, não? Vocês viram? Gente, que loucura. Carol Santoro pagando mico. Carol Santoro sendo Carol Santoro, né? Bom, eu não tô enxergando todo mundo. Ó, Júlia, eu só tô vendo aqui. Eu só consigo visualizar Maiara, Bruna e Ivanise. Não vejo. Nem Jade, nem Glau. Mas que bom que tu tá aqui. Acho que você tem que entrar nos participantes. Hã? Não, tá vendo quem tá com câmera aberta. Participantes. Ah, tem 6 aqui, tá vendo? 4. Tá certinho. Só a Jade e Glau que eu não tô vendo. Então vamos lá, Glau, que bom que você tá aqui, já tô feliz, hein? Arrasando, a diretora nova, novinha, fresquinha, cheirando leite, acabou de nascer, gente. É muito bom, né? Ah, vocês têm uma diretora recém-formada, ela formou em maio. Então aqui vamos entender como é que é para a Glau conquistar para depois quem vai se tornar diretora no processo conquistar, tá? Bom, aqui quem formou em setembro de 22 a agosto de 23, a Glau se formou em maio, ou seja, mês passado, como diretora. Então, o que a Glau tem que fazer para conquistar esse resort, tá? Formadas antes de maio, ou seja, você se formou depois de maio, né, Glau? Antes de maio tem que fazer 15 mil pontos de maio a setembro. Formadas após maio, manter a média, então, ó, no caso da Glau. A Glau, como diretora recém-formada, ela tem que fazer 15 mil pontos mês, de maio até setembro. Então, o programa é maio, junho, julho, agosto, setembro. É um programa de 5 meses, tá? Até setembro. Final de setembro a gente consegue conquistar esse programa. A Glau, como ela já é diretora, então ela tem que fazer como ela se formou em maio. Ela tem que ter uma média de 15 mil. Ela tem que fazer 15 mil cravado todo mês? Não. Ela pode fazer os 10 dela, que é padrão da empresa, depois no outro ela fazer 16, depois ela pode ir crescendo. Mas aqui eu vou falar qual que é a melhor estratégia. Então, assim, no caso da Glau, ela tem que ter no final 75 mil pontos, tá? Então, vamos supor que ela fez 10 mil esse mês. Quanto que falta? Fez 10 mil em maio. Aí, quanto que falta? Se é 75, falta 65. E ela tem quantos meses? 4. Aí, é 65 dividido por 4. Então, ela tem que fazer o quê? 16 mil. Entendeu? Então, você vai vendo quanto falta e vai subtraindo. Entendeu o que eu tô falando? Mensal. E aí, além dela ter que fazer os 15 mil pontos, ou seja, 75 mil no período, que é 15 vezes 5, ela também precisa fazer uma média de 3 inícios mensais, que são 15 inícios no total. E aí, Glau, tirando aquela nossa dúvida, não é obrigado a fazer 3 inícios cravados todos os meses. Isso é uma orientação da empresa para facilitar a sua meta, para não deixar para o final, mas o que precisa ser feito no total, na somatória dos 5 meses, você tem que fechar com 15 inícios, entendeu? Para você estar claro, a meta, Glau, me fala se tiver dúvida, que é importante. Sim, a gente viu lá na regra, é a média. É isso aí. Então, você tem que fazer no total. Fechou setembro? O que você vai fazer? Vai pegar de maio a setembro e ver quantos pontos você fez, tem que chegar a 75 mil, e quantos inícios você fez, tem que chegar a 15 inícios qualificados. Lembrando que tem um ponto aqui, que a gente não vai pensar nisso, mas a cada 2 inícios ativos, eles contam como um qualificado, tá? Mas a gente vai aumentar a nossa mentalidade aqui nesse treinamento, a gente vai aprender a fazer inícios qualificados, que é uma coisa que... E eu vou falar uma coisa para vocês, né? É uma coisa muito de crença mesmo, tá? De mente, porque quando eu comecei como diretora, eu fazia ativo, no máximo ali 600 pontos. Hoje, eu faço de 600 a 40%. 600 pontos qualificados e eu sempre busco fazer de 40%. Porque eu comecei a ver que a gente consegue o que a gente acredita. Se eu acredito que eu consigo, eu trabalho para isso, eu vendo 40%, eu mostro a rentabilidade, eu consigo mostrar para ela que é muito melhor 40% que eu faço as 40%. E quando eu era, no começo, eu só queria fazer isso. E essa é a mentalidade errada, tá? A gente não tem que só querer fazer isso, a gente tem que querer fazer isso com qualidade.
porque senão você vai ter um time fraco, né? Início ativo traz time fraco. Aí depois você vai ter que trabalhar em dobro. Então, é melhor fazer um trabalho bem feito do que um trabalho mais ou menos, depois tem que trabalhar em dobro, foi o que ela fala também aqui. Vai ter uma parte que ela fala só dessa questão de início, tá? Beleza, agora vamos entender como é que tá para as diretoras que se formarem em setembro. Como assim, Carol? Como é que eu faço para me formar em setembro? Vamos supor que você coloque a carta em julho. Aí você vai para julho e agosto. Aí vamos supor que em 2 meses você já se formou, você já conseguiu seus números, botou a carta em julho, tacou o foguete, entendeu como é que faz, saiu fazendo e fechou a qualificação em 2 meses, em vez de ser 4. Então você se formou em setembro. Formou em 1º de setembro. Você tem 2 meses aí para se formar. 1º de setembro você se torna diretor, porque você fez julho e agosto, beleza? Se você se formar em setembro desse ano, já fechando os números da qualificação em 2 meses, você precisa fazer o quê? Realizar 20 mil pontos no mês de setembro, tá? 20 mil pontos em setembro e 3 meses qualificados em setembro. Essa é a tua meta. Você virou diretor em 2 meses, e vamos combinar, né? Se tu virar diretor em 2 meses, tu é foda. Tu já tá É sabendo. 20.002 inícios? Desculpa, fala de novo. É 20.002 inícios? Isso, em setembro. Aí, uma pergunta, esses 20 mil é pessoal ou equipe? Equipe. Sempre equipe. Quando fala de diretor, é sempre equipe, nunca pessoal, Bruno. Então, eu mais a minha equipe, vamos dizer, de 30, 40, 50 pessoas, tem que fazer o total de 20 mil. Uhum. Aí pensa comigo. Vocês sabem a regra para qualificação? Vocês sabem o que eu falo? Melhor falar, né? Na qualificação, a American te dá 4 meses. Isso é independente do resort, tá? Isso é para você virar diretor. Você tem 4 meses para se tornar diretora. Nesses 4 meses, no total, você tem que fazer 40 mil pontos, ou seja, 10 mil pontos todos os meses, você e sua equipe, né? Você começa o seu primeiro mês de qualificação, você com mais 10, então são 11, concorda? Para botar a carta, você tem que estar com 10 pessoas. Então, são 11 pessoas trabalhando no primeiro mês. Claro que no primeiro mês você vai iniciar, né? Então, você vai sair aqui pelo menos com 15, 16 pessoas no primeiro mês. Então, essas 16 pessoas aí têm que fazer 10 mil pontos no mínimo. Só que se você começar a trabalhar forte seus inícios qualificados, você já vai começar a pontuar 20 mil. Se você começar a iniciar bem no primeiro e no segundo mês e pontuar 20 mil no primeiro, 20 mil no segundo e fechar os 29 inícios que você precisa fazer, porque no final você tem que fechar com 40 pessoas. Vocês são 11. Para chegar no 40, faltam 29. Né? E se você dividir esses 29 por 2 meses, caso vocês queiram se formar em setembro, que aí é menos doloroso, mais rápido, né? Você precisa fazer 14 inícios cada mês. Às 10 desse mês. Aí entrou mês que vem, faz 14. Entrou outro mês, faz 14. Naturalmente, você vai fazer 20 mil pontos, porque a produção ela vai acontecer. Porque você vai ter, imagina, 24 pessoas no time do primeiro mês. Você iniciou 14, já tinham 10 com você. 24 pessoas vão pontuar. Em 4 meses, eu tenho que iniciar 10 pessoas a cada mês. É isso, mais ou menos, uma média assim. Menos, porque você tem que fazer 29 pessoas. Se você for dividir 29 por 4 meses, vai dar menos. Ó. 29 dividido por 4 vai dar 7 pessoas. Média de 7 pessoas por mês, para você fechar as 40. Porque lembra que você e suas 10 contam. Então, você já tem 11. Você falta 29. Se você quiser se formar em 4 meses, você tem que fazer uma média de 7 meses por mês. Tá? Aí você forma em 4 meses. Só que eu acho mais doloroso 4 meses. Eu me formei em 3, tá, gente? Eu comecei a fazer muita abordagem. Foi o que eu aprendi, né? Eu comecei a ver que eu tenho que ser uma dica eterna. E aí foi muito menos doloroso em 3 meses, porque a pontuação vem natural, você não precisa ficar desesperada, porque você está com mais pessoas. Por que faz a pontuação? É volume de pessoas. E inícios qualificados, você realmente trabalhar qualificando o início, com conhecimento. Então, se você tiver inícios qualificados, pessoas que entendendo como é que funciona, que elas vão ganhar dinheiro, você mostrando, vai qualificar e isso vai ser natural você ter a pontuação. Então, assim, quero dizer para vocês que não é impossível se formar em 2 meses, tá? Se eu tivesse a visão que eu tenho agora com esse conhecimento, eu tinha me formado em 2, não em 3. É que você tem que ligar o motor no primeiro mês. Qual que é o grande pulo do gato? No primeiro mês de qualificação, tu dá o teu melhor. Não dá o teu melhor no último mês, que tu se ferrou, que tu vai ficar desesperado, porque vai entrar tensão, estresse, loucura e vai fazer merda. E isso ela falou. Se você já vai com atenção no primeiro, botar pressão no primeiro, tu já tá mais tranquila. Você tá no início já botando pressão em você. Entendeu? Já fazendo o negócio acontecer. Porque é natural as pessoas deixarem pro final. E aí dá problema. Né? Ó, Carol, então seria 10 pessoas em junho, 14 em julho e 14 em agosto? É isso? Já passou, né, Miriam? Não, 10 esse mês de junho, né? Pra você poder ter Isso, junho, isso. para entrar.
para você entrar em Para mandar qualificação. a carta, Isso. né? Isso. Aham. Aí, 14 e 15, né? Se você fosse formar em 2 meses, para você já ser diretora 1º de setembro, com uma data linda, inclusive, você precisa iniciar 10 esse mês, 15 no primeiro mês de qualificação, 14 no outro mês, que aí você fecha 25, 26, 27, 28, 29, isso aí. 15 e 14. Aí você já fecha certinho. Porque assim, se você tiver 15, 14, 15 no primeiro mês, 14 no segundo, eu nem tô preocupada com 20 mil pontos. Você vai ter que fazer 20 mil no primeiro mês e 20 mil no segundo. Naturalmente você vai fazer, porque você sabe quantos consultores no seu time em 2 meses? 10 com mais 14, 24. E vou falar uma coisa que a Dani falou. É natural e normal consultoras desistirem. Consultoras tentarem desistir no segundo, terceiro mês, tá? Então você perde no segundo, terceiro mês consultora. Então, se você reduz o tempo de qualificação, essa galera aí que você está trazendo vai ser mais rápida a tua pontuação. E, assim, ela fala de cada 3 consultoras que você traz, 2 desistem, uma fica. Fica perpétua, que eu falo, né? É muito natural a galera desistir. Então, isso é um número, né? Então, não se preocupe se a pessoa desistir. Isso faz parte do negócio. Porque nem todo mundo está pronto para ter disciplina, de ter visão. É normal, né? Nem todo mundo está pronto para o negócio mesmo, tá? Então, assim, Ô, Carol, pode falar. Quero que pergunte. então, junho, para mandar a carta, né? Que seriam as 10 pessoas. Aí 15 em julho, e aí teria que fazer 20 mil pontos. E 14 em agosto também 20 mil pontos. E aí em setembro fazer mais 20 mil e 2 inícios qualificados. 3 desqualificados do resort. 3. Isso. Agora que legal, gente. Se vocês fizerem esse cenário aqui, concorda que se vocês já estiverem ali na tração dos inícios, qualificando, levando conhecimento, já vão estar na qualificação de vocês fazendo 20 mil. O que a Mariquinha está pedindo para você é só manter. Se mantenha nos 20 e façam 3 inícios, vezes 14, 15, entendeu? É uma sorte. Então, assim, você vai rir na cara. Uma palhaçada isso aqui, fazer 20, E 13 mil. ganhando porcentagem. O quê? E ganhando porcentagem. E ganhando porcentagem. E o teu salário vai estar muito bom. Por isso que eu falo, tem que fazer com qualidade. Tem que dar trabalho, sim. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Então, eu gosto muito desse cenário, tá? Se formando em setembro. Não é difícil, não é difícil. Quando você tem a técnica certa, a constância e a resistência. Não tem como não conseguir. Fazer 20 mil pontos e iniciar 14 pessoas. Eu tô falando assim, e eu tô falando isso sem... Escuta isso. Eu tô falando isso sem pensar que você pode, nessa brincadeira, iniciar uma pessoa que inicia. Eu falo só você fazendo, mas você pode também ter a sorte de, nessa brincadeira, se iniciar alguém que também quer e começa a iniciar contigo. Mas não conte com isso, tá? Isso é a sorte da sorte. Eu fiz a minha qualificação praticamente sozinha, quase ninguém iniciou. Né? Eu tive um início ou outro, mas foi 2, assim, né? A maioria fui eu. Então, eu quero que vocês pensem no pior caso, que é você iniciando sozinho. Mas nessa brincadeira podem ter pessoas que vão te ajudar a iniciar, porque vão engajar e vão entender o negócio. Porque a nossa unidade, ela está evoluída. Se você observar, a nossa unidade, ela pensa muito em carreira. A gente não tem uma unidade só de vendedora, já perceberam isso? Quem já foi ex-consultora aqui, né? Maiara, Ivanise e eu também, vocês percebem que a nossa unidade, ela pensa em carreira, né? Então, quando você tem uma unidade que pensa em carreira, é natural que as novas pessoas já pensam em iniciar, tá? Eu gosto desse cenário, porque eu achei muito fácil em setembro você fazer 20 mil em 3 inícios. Você já vende uma qualificação bonita, tá? Aí o negócio... Vamos voltar. Agora vamos para outro cenário, tá? Vamos supor que vocês coloquem a carta em junho, mês que vem, mas não consigam se formar em 2 meses, né? Julho e agosto. Você precisa de setembro também se forma em 1º de outubro, que é a última opção agora que vocês têm, tá? Me formei em 1º de outubro. O que eu tenho que fazer, Carol? Bom, se você se formou em 1º de outubro, você se qualificou em 3 meses, ou seja, vamos fazer a conta aqui. Você tem que fazer 40 mil nesses 3 meses. Então, nesses 3 meses, 40 mil dividido por 3, você vai ter que fazer uma média de 13 mil e pouquinho pontos por mês, né, nesses 3 meses. Eu vou botar aí 13.500. É bom que você já ganhe até uma bonificação maior. 13.500 nesses 3 meses de qualificação. E você vai ter que iniciar por mês, nesses 3 meses de qualificação, 9 pessoas. Vai ficar 9, 9, 10 ou 10, 9, 9. O que você fez esse mês, né? Então, por exemplo, se esse mês você iniciou 10, entrou em qualificação. Então, sua meta mês que vem é 10. Depois 9, 9. Só que vocês vão ver uma parte aqui que a Dani Santos ela fala que é ridículo fazer isso. Você não pode dividir por 3.
Você sempre tem que colocar 60% no primeiro mês e o restante no resto. E quando você começa a fazer 3 certinho, sabe o que acontece? Você faz certinho na risca, aí mês que vem você fica doente, dá alguma merda, tu se ferrou porque você botou muita meta pra frente. Então, o ideal, ela vai falar isso aqui, o ideal é você botar para cacete no início, bota para girar no início, entendeu? E ela conta também que no primeiro mês de qualificação, ela fez em 3 meses igual a mim. No primeiro mês de qualificação dela, ela deu uma travada, então ela só fez 4 inícios. Só que como ela colocou muita gente, chegou no segundo mês ela fez 14. Então isso acontece, no primeiro você plantar muito, né? E aí o segundo bombar. O primeiro não ser como você imaginava, mas aí no segundo ela bombou, no terceiro ela fechou, entendeu? Porque veio de colheita do primeiro mês. Lembre-se disso. Então, o ponto principal que ela explica para qualquer coisa dentro da mentoria, para ganhar, é você botar foco nos primeiros meses, não deixar para depois, não deixar para o final, que pode acontecer alguma merda e você não conseguir, tá? Então, sempre se comprometa com o início. E que na Ameriquinha, uma coisa que ela falou também, que Deus fala aqui, que você não precisa estar o tempo todo querendo bater meta. Quando você em momentos estratégicos que você tem que iniciar com qualidade, fazer mais volume, né? A Americana tem muito disso. Só tem uma conquista, eu quero, então eu vou dar um pouquinho mais de gás. Mas depois, tanto você dá gás, você bota no ponto morto, você consegue continuar tendo resultado. Eu vou dar um exemplo. Lembra que ano passado eu fui rainha, né? Então, eu fiz muita prospecção, fiz muita entrevista, fiquei muito boa em entrevistar, em escutar, principalmente negociar com a pessoa, explicar o que ela está pensando não é o certo, enfim. Então, nesses últimos 5 meses, inclusive esse mês passado, né, eu fiquei em segundo lugar do Brasil, eu juro para vocês, eu não prospectei nenhum desses meses. Foram todos resultados do que eu fiz no ano passado. Então, quando você dá um gazão, o que você com isso? Conclusão. Quando você dá um gazão, isso aqui gera colheita, entendeu? Então, você fica os meses mais tranquilos. Esses meus primeiros meses do ano de 2023 foram muito bem tranquilos, entendeu? Agora, se eu focasse mais, eu ia iniciar muito mais, entendeu? Isso foi o resultado do que eu fiz no ano passado, certo? E mesmo assim, fiquei em segundo lugar do Brasil. Então, assim, não é ruim. Eu quero dizer que na América não é sempre assim. É um período que você vai fazer para conquistar algo, e depois aquilo você continua colhendo depois de um período, tá? Só para dizer que não é para sempre assim, tá? E ela fala isso. Bom, então vamos lá. Então você vai se formar em outubro, 3 meses. Botou as 10 esse mês de junho, entrou em qualificação em julho, fez seus 13.500, iniciou aí seus 10, mais 10 pessoas. Igual você fez esse mês, você vai fazer de novo mês que vem. Ou se você fez esse mês, você vai fazer de novo mês que vem. Fato. E é o ideal que você faça até mais. Não pense no 10, pense em mais, porque eu acabei de falar. Tenta já colocar 12, 13 no próximo mês. Já vai na pressão que tu tá nesse mês, continua. E aí, no segundo, você faz menos, né? 6, 7, e no último você fecha com 5. Né? Deixar a meta maior para o primeiro mês. Ô, Carol, só uma dúvida. Tipo, porque para mandar a carta tem que ser 10 inícios, né? Mas eu posso fazer mais de 10 para Pode. esse primeiro momento? E aí ele já conta para diminuir nos outros meses? Conta, amiga. Uhum. Ah, entendi. Pode pegar de 12. Bora mandar mensagem, Jade. Hã? Como ela falou? Bora mandar mensagem. Vamos ver a técnica. Calma que eu não cheguei na técnica. Relaxa, o negócio tá bom. Ó, então, vocês entenderam? Se formar dia 1º de outubro, como é que funciona? Você vai ter 3 meses. Então, essa é outra opção. Você só tem 2 opções hoje. Como ninguém botou a carta esse mês, você só tem 2 opções agora. Ou se torna diretora em setembro, ou se torna diretora em outubro. Gente, vamos pensar logo no pior. Bota setembro no teu cartaz de meta. Porque se não rolar, você tem outubro. A meta, se você botar outubro, é escorregar. Então, nunca bote o último caso. Bote primeiro, cara. Você foca para virar diretora dia 1º de setembro. Dá teu máximo no 1º de setembro. Não rolou? Beleza, respira. Porra, tem outubro, fechado. Faz sentido para vocês fazer isso? 1º de setembro? Qual a percepção de vocês aí? Estão achando muito difícil se formar em 1º de setembro? Falando do meu histórico, né? Mente sabotando tá difícil, mas eu tô aqui, ó. Não, vai dar O certo. que ela falou, Vou amiga, fazer. é justamente isso. A pessoa se basear no passado. Quem vive de passado, É você falando do seu passado, você nunca vai conquistar nada. Então você tem que olhar para frente verdade. e pensar assim: o que eu aprendi no passado para fazer diferente agora e ser melhor que o meu passado? Entendeu? E nunca pensar, Aham. olhando meu passado, não vou conseguir. Que é isso que trava. Fala, Mayara. Se trabalhar para colocar 3 por mês, que a gente, obviamente, trabalhando para fazer 3 por mês, a gente vai acabar fazendo mais, dá. Dá.
Você faz muito mais. E qualificados, né? Que aí você tem uma pontuação muito boa. Sim, sim. E a pessoa engaja, gente. Você tem que pensar que início qualificado, não pensa só na pontuação. A pessoa que faz início qualificado, concorda que ela está se comprometendo com o investimento que ela fez? A pessoa que investe mais se compromete mais. A pessoa que investe menos se compromete menos. Então é muito, muito natural ela não fazer porra nenhuma. Agora, se você mostra para ela a rentabilidade e ela bota no cartão, ela vai correr atrás para conseguir vender e é ali que ela vai ver que o negócio funciona. Por isso que eu comecei a mudar minha mentalidade. Não valia a pena trazer pessoas com iniciativa, porque ela não se comprometia, porque foi muito barato o investimento dela. Ela paga o salário dela, dane-se, não vai fazer nada. Agora, quando eu boto a pessoa para fazer um pedido de 40, essa pessoa ela vai se comprometer, ela vai querer fazer, ela quer ver a cor do dinheiro. E é ali que ela entende que o negócio funciona, é ali que ela engaja. É ali que ela vê que, pô, já sei fazer a venda, já sei me conectar, já sei como é que eu faço, vou fazer mais. Entendeu? E ela fica constante no teu negócio. Certo? Então, assim, não é difícil setembro. Se a gente parar para pensar, quando você faz 10 esse mês e você continuar no mesmo ritmo, a tendência é fazer mais. Concorda? Se tu fez 10 nisso esse mês, tu já pegou o fio da meada. Então, o mês que vem, você vai fazer mais que 10. Você já pegou o estilo, você já criou a tua metodologia. Agora é só fazer em grande escala. Porque onde que eu acho que é a dificuldade da maioria das consultoras na hora de iniciar? Definir a sua metodologia. Tem umas que até definem, mas param. Então, o que é o grande ganho disso tudo? É você definir a metodologia e não parar. Se você define uma metodologia que deu certo, você mediu, fala, caramba, essa abordagem aqui deu uma conversão bacana, vou usá-la direto. E aí você vai lá e começa a fazer todo dia, aumenta a tua escala, cara, é fato, tu vai iniciar muito, tá? Então, é muito importante a definição de metodologia e fazer todos os dias. Quando eu falo definição de metodologia, é público que você vai falar, aonde está esse público, o que que você vai falar de abordagem, como que você vai trazer para o teu WhatsApp, né? Chama para o WhatsApp, depois a entrevista. Sempre a Dani falou presencial. Se não pode ser presencial, tem que ser chamada de vídeo, a pessoa tem que te ver, tem que ver a visão do sucesso, tá? Beleza. Bom, até aqui tudo bem? Entendendo os requisitos? Para anotar os requisitos? Para você ganhar sendo diretora dia 1º de setembro e para você ganhar sendo diretora 1º de outubro, querem que eu repita ou já está tudo anotado? Falem aí, que isso é importante, tá, gente? Esses números é o que vocês vão colocar. Parei. Eu só anotei o de setembro, que é para focar, entendeu? Eu Se ia der dizer isso errado, já. eu volto. Só o de setembro tá aqui, ó. Ó, o de Já ia outubro. dizer isso, eu só anotei de setembro. Eu não quero saber de outubro, não. É isso aí, Setembro. gente. Mas só para vocês saberem, em outubro, para você, se você se formar em 1º de outubro fazendo em 3 meses, o que você tem que fazer em outubro para ganhar o resort? Você tem que fazer 50 mil pontos durante a qualificação e 3 inícios qualificados mensais durante a qualificação. Então, a tua meta não é em outubro, a tua meta é na qualificação. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Se você está lá, botou a tua carta em julho, né? Tem as suas 10 meninas em junho, botou sua carta em julho. Aí você tem julho, agosto, setembro. Nesses 3 meses, você precisa, ao invés de iniciar 29 pessoas na tua qualificação, você tem que iniciar 31, porque ela aumentou mais 3 para tu ganhar o resort. Desculpa, 32. Então, você vai ter que iniciar 32 pessoas nesses 3 meses, ao invés de 29. Então, vai ser 32 dividido por 3. Estou fazendo o tradicional, né? Que é 10 inícios, 10 e 12, tá? Ou ideal é 12, 10, 10, ou 15 e o restante, né? Então, nessa qualificação de 3 meses, você vai aumentar, ao invés de 29, 32 inícios para ganhar o resort, aumentou em 3 inícios, e ao invés de você fazer 40 mil pontos para ganhar o resort, você tem que fazer 50 mil, sobe 10 mil. Então, acrescenta mais 3 inícios na sua qualificação e mais 10 mil pontos na sua qualificação. Então, você vai ter que fazer em 3 meses 50 mil, dividido por 3. 16.600 pontos. 17 mil pontos. 17, 17, 17. Tá? 12, 10, 10. Aí, se você fizer isso na sua qualificação para se tornar diretora, 1º de outubro, você ganhou o resort. Entenderam? Então, o outubro, para tu ganhar resort, quando você se torna diretora em 1º de outubro, é aumentando a meta da qualificação. Ele mexe na tua meta de qualificação, diferente de setembro. Setembro você só vai reduzir o teu tempo de qualificação para 2 meses e no mês seguinte você vai fazer 20.003 inícios apenas, tá? Ficou claro, gente? Pergunta aí, se tiverem dúvida de outubro, para ganhar um resort. Beleza? Então, bora lá. Perguntem, tá, gente? Que esse aqui é o momento. Bom, o que vocês observaram
que tem em comum entre todas essas metas? Inícios qualificados. Você está entendendo que a empresa ela colocou uma meta? Tudo que a empresa coloca de meta é início qualificado. Geralmente, né? Esse mês foi a única vez que eu vi ela colocar início ativo para ganhar a bolsa. Mas geralmente, para grandes conquistas, ela coloca início qualificado. Sabe por quê? Porque ela entende para que você ser uma líder, se você consiga ser uma líder forte, você só vai conseguir quando você qualifica esse teu início. Tanto que quando eu fui rainha, para você ser rainha não é a quantidade de inícios que você faz, mas a qualidade. Ela olha a pontuação desses inícios, né? O quantos qualificados eles foram. Então, por exemplo, teve pessoas que iniciaram bem mais do que eu no ano passado, mas foram pessoas que ela iniciou e não engajaram, pararam. E aí ela faz uma análise, todos os diretores que iniciaram, quais foram aqui mais trouxe bonificação para esses inícios, entendeu? Eu não sei se vocês sabiam disso. Então, por exemplo, se eu sou uma diretora que iniciei 6 pessoas e a Bruna iniciou 20 pessoas, só que as minhas 6 continuaram fazendo durante um ano e as 20 da Bruna pararam no meio do ano, eu ganhei, entenderam? Então, a empresa ela sempre vai prezar que você aprenda a fazer inícios qualificados, porque ali você vai ter um time forte, um time treinado e um time com visão. Porque quando você faz início ativo, você acaba tendo um trabalho dobrado no mercado. Porque você traz o início ativo, ele não engaja, ele fica só como um número ali e não continua. Aí você vai ter um novo trabalho de iniciar novamente. Outra pessoa, porque aquele início já era, você joga fora. Ela não vai engajar. Concorda que é um trabalho dobrado? Então, ela está te direcionando para fazer o certo. Porque se você fosse esse início, você não queria ser bem qualificado, bem treinado, bem direcionado? Até para você conseguir engajar, né? Então, a gente pensa na gente também, tá? E aí, aqui ela explica por que início qualificado, gente? Porque tem muito mais chance da nova consultora engajar. E eu expliquei isso. Quando você faz um pedido de 600 pontos, dá quase R$ 1.000, né, gente? Uma pessoa que investe R$ 1.000, tu acha que ela não vai querer estudar, não vai querer entender, que ela não vai querer perder R$ 1.000, concorda? Ela quer fazer acontecer. Então, ela vai estar muito mais engajada e com vontade de aprender. Pessoas com visão do lucro, ela vai olhar para o lucro, né? Então vai entender que o negócio funciona. Você vai construir um time forte, você vai iniciar uma formação do time de forma correta, quando você começa qualificando esse time. E, gente, vocês sabem a diferença de início ativo para início qualificado? Quem consegue me explicar aqui? Tá aqui no call. Eu vou chutar. O ativo é só quando compra o kit de iniciação? Ou não? Não. Chutei errado, gente. Cadê a Glau? Glau, conta pra gente. Glau tá aí? Eu tô, mas eu não sei se eu vou falar certo, não. Vai lá. Eu anotei isso para não esquecer, então eu sempre olho lá na cola e a cola não tá nesse computador. Arrasou. O qualificado tem que ser de 800 pontos e o ativo tem que ser acima de 25%. 600 pontos, eu acho. A Glau não acertou 100%. Vamos lá, Mayara, fala você. Desde o início. O qualificado, acho que é 40 e o ativo é 600 pontos, né? Também não. Cadê a Vanise? A última. Tem Vanise e Bruna. Bruna, tu sabe? Então, o qualificado é aquele que faz pedido de 40%, correto? E o ativo, ele faz uma média de 25 a 30%. Também não, Sabe gente. por que eu acho que se confunde? É porque um é por ponto e um é por dinheiro. O É único verdade. que eu tô mais certo é o de qualificado, que são 800 pontos. Que também não é, amiga. Mas o ativo, eu não 40%. sei se é R$ 500. Confunde demais esse trem, sério mesmo. Cadê a Vanise? Vanise saiu? Cadê a Ó, Vanise? quando eu falar, eu vou anotar aqui, ó, vou Vamos deixar anotar que eu vou aqui explicar coladinho no agora. post-it aqui no computador para não esquecer mais não. Cadê a Vanise? Tá aí? Tatua. Faz uma tatuagem. Faz um tatuagem. E Vanise, cadê ela? Ela foi justamente na hora da pergunta. Ela já foi ex-consultora. Ela Tá tem que pesquisando, tá pesquisando. Tá, então tá. Vanise, tu tá aí? Ela fechou a câmera, eu não consigo ver. Acho que não, acho que ela saiu. Quando ela Eu sai, acho ela que ela fecha a saiu. câmera. Tá, Não, tá aqui Oi, ainda. gente. Tá aqui, tá aqui. Conta pra gente, Vanise, na tua concepção, no que você tem de conhecimento, o que é o início ativo e o início qualificado? Desculpa, gente, é que tocou a campainha, eu fui atender. Não, O início ativo é aquele que
Faz o cadastro e um pedidinho. E o qualificado tem que fazer um pedido de 600 pontos. Praticamente isso, ela ficou muito próxima da resposta. Ó, qualificado, gente, é 600 pontos. 600 pontos é um pedido qualificado. Que Eu é guardei os 600 do isso. qualificado. Ué, pedido- qualificado é 600. Sempre 600. 600, sempre 600, gente. Qualificado é 600 pontos. E vocês vão ver aqui como é que vai funcionar. O ativo é quando você chega no percentual de 25. Cara, bateu 25, pum, já é ativo, tá ativa. Você tem que ter o mínimo de desconto. Então, não dá para te falar de ponto, porque tem alguns produtos que vai dar 225 pontos, vão ter alguns produtos que vai dar 215 pontos. Então, eu não posso falar a pontuação, acho que é isso que confunde. O ativo é sempre quando a consultora pega aquele kit de cadastro e o queridinhos mês 1, que é o mínimo, né? Que é desse mês 350, que mês passado era 400. Quando você pega o queridinhos mês 1, você vai ver lá que vai dar 225 pontos, você vai chegar a 25%. Mas pode ser que a consultora não queira o queridinhos mês 1, queira colocar produto. Então pode ser que os 25% venha com